Correu naturalmente. Eu me apaixonei pela cidade e até hoje sou apaixonada por ela, inclusive deve ter gente de Colares aqui. Eu quero dizer que o tempo passou, mas o amor ficou e vai ser eterno, porque ela me ajudou no meu amadurecimento como profissional e como ser humano. No segundo semestre, começando em agosto de 77, lembre-se que eu cheguei em dezembro de 76, com 2 dias de formada. Eu comecei a receber pacientes que apresentavam sintomas de intensa astenia, que significa fraqueza. Muitos deles não conseguiam falar, outros não conseguiam ficar em pé e outros, inclusive, tinham problemas de consciência, ou seja, se encontravam inconscientes. Todo médico recém-formado, e aqui me desculpe se tiver algum outro médico, mas a gente tem que admitir que todo médico recém-formado, no princípio da sua carreira, ele sempre, o que menos tem é humildade. Ele tem muita prepotência, isso é natural da figura do médico, principalmente quando ele se forma novo demais. Além da prepotência e da falta de humildade, ele acha que sabe tudo. E aí é que ele se lasca. Então, o que aconteceu? Eu logo rotulei de distúrbio neurovegetativo, que é conhecido como PTA. Ou seja, é uma reação que o organismo mental toma todas as vezes que ele tem suas vontades contrariadas. Normalmente, isso é mais comum nas mulheres quando brigam com seus namorados. Então, eu achei que cada uma que chegava lá, naquele estado, era uma briga que tinha acontecido com o namorado. Só que chegou a primeira, chegou a segunda, chegou a terceira, em locais muito distantes uns dos outros, e aquilo me chamou a atenção porque tanta distonia neurovegetativa e porque elas eram acompanhadas por queimaduras. Por mais que a gente saiba que existem pessoas que se automutilam quando estão infelizes, elas não iam se automutilar no mesmo local, com a mesma característica, sem nunca terem se conhecido. Ou seja, alguém era atacado na localidade de Candeuva e o outro era atacado na cidade de Fazendinha, 30 quilômetros de distância da ilha. Pensei numa segunda hipótese, é só para vocês entenderem até que ponto era meu ceticismo. Poderia ser uma histeria coletiva com alucinações coletivas. Alucinações coletivas não existem. Hoje, como médica psiquiatra que sou atualmente, a gente não tem caso nenhum de histeria coletiva em locais de tanta distância e com tanta precisão de detalhes repetitivos. Mas sempre fica aquela história, não, eu não vou acreditar, não pode ser. Mas por que as histórias se repetiam tanto? Por que sempre as pessoas me faziam questão de dizer que tinham sido acometidas por uma luz paralisante que queimava, que entrava pelos orifícios das telhas, pelos alpendres das casas, até pelas janelas abertas, e que atacavam essas pessoas e que logo em seguida elas eram acometidas dessa intensa astenia, dessa intensa fraqueza, e muitas delas passavam 3, 4 dias para falar. Eu gostaria de mostrar para vocês, porque vocês estão geralmente do sul, sudeste, né, centro-oeste, onde é Colares. Colares fica, é a primeira ilha do arquipélago do Marajó. Todo mundo sabe o que é o Marajó, né? O Marajó agora é celeiro das novelas da TV Globo. Então é a primeira ilha. Ela fica a 90 quilômetros da cidade de Belém, mas para se chegar até ela, nós temos que esperar que a maré suba para que uma balsa nos atravesse, e é assim até hoje. Desde 76 até hoje é dessa maneira. Então, existem determinados horários que nós ficamos isolados do litoral. Essa ilha é uma ilha que hoje é bem mais desenvolvida, mas na época ela só vivia da pesca e nada mais além da pesca. Com só professor de segundo grau,
uma só escola de primeiro grau, uma pretora, uma dentista, um padre, um prefeito, uma médica. Era essa a Constituição e a população. Então, ao começar a receber esses casos, com esses discursos sempre repetitivos, eu comecei a duvidar do meu próprio ceticismo. Será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou sendo inflexível demais? Por que não vou pesquisar um pouco mais essas descrições? Por que não baixa um pouco a minha prepotência, a minha humildade e vou tentar analisar o fundo de verdade que pode estar atrás disso? E os números foram aumentando, e as mesmas características, e as pessoas sem se conhecerem. E uma das características mais marcantes desses ataques, que eu hoje não considero como ataque, era exatamente a lesão que eles apresentavam no hemitórax, tá? Ou na região cervical lateral, acompanhada de 2 orifícios paralelos, que originou o livro escrito pelo meu amigo Daniel Repisso Guise, Vampiros Extraterrestres da Amazônia. Que até hoje a gente acha que vampiros, né, mordem e chupam sangue e enfraquecem as pessoas por isso. Daniel Repisso é boliviano, filho de italianos com alemães, é filósofo e biomédico, era presidente da Associação Paranaense de Ufologia, esteve em Belém quando eu estava grávida da minha filha, que está ali presente, há 30 anos atrás. Inclusive essa foto minha aqui é gestante. E ele veio para fazer uma pesquisa, mas já estava voltando, porque não encontrou ninguém que se dispusesse a depor. No último dia que ele ia retornar para Curitiba, me deu uma baita de uma dor de consciência de ver por que tanto egoísmo não falar para ele, se eu já tinha falado tantas vezes, mesmo quando era ameaçada de morte pela aeronáutica. E foi assim que nós nos conhecemos, e foi assim que ele fez esse livro, e daí começou meu respeito, minha admiração e minha amizade por ele, que é eterna até hoje. Eu gostaria que passasse outro, tá? Essa era a unidade de saúde que eu dirigia, década de 70. Hoje, ela não mudou muito, né? Ela só está um pouquinho melhor de pintura, mas é quase a mesma coisa. Uma unidade sanitária com 14 funcionários e só 3 profissionais de nível superior. Uma médica, uma dentista e uma enfermeira. O restante, nível médio, tá? Vamos passar. Como eram descritos os casos? Normalmente as pessoas diziam que pelas janelas, pelos orifícios das telhas, pelas portas, pelos buracos, entrava uma luz paralisante, pesada. Isso é uma característica que sempre eles diziam depois que passava todo o efeito do ataque, que ela pesava. Luzes não pesam, né? A gente pensa que não. Luzes pesadas que não deixavam que eles falassem nem pedissem socorro. E que quando ela se tornava insuportavelmente dolorosa, ela era retirada e eles conseguiam depois pedir socorro, mas logo em seguida eles entravam no estado de apatia e inapetência. Veja bem, esses casos, todos foram semelhantes. Todos. Não houve ninguém que descrevesse nenhum dos mais de 80 casos de maneira diferente. A gente aprende na psiquiatria que ninguém consegue mentir igual. Todas as vezes que alguém está mentindo no relato, você sempre cai numa contradição e acaba descrevendo de uma maneira diferente um para os outros. Essa história que eu estou falando, eu repito desde 1977, em nenhum momento da minha vida eu mudei uma vírgula. Por quê? Porque foram momentos que eu vivi, momentos que eu presenciei, e que se passarem mais 50 anos serão repetidos da mesma maneira. Vamos passar outra.
Normalmente, eles descreviam para mim essa maneira. Você sabe que na zona do norte, por ter uma mata bem mais densa do que no sul, sudeste e centro-oeste, as pessoas adoram namorar no escurinho debaixo das árvores. E os casais já não estavam mais conseguindo fazer esse tipo de contato, porque eles tinham medo de serem atacados enquanto estavam namorando. Então, com certeza, de alguma maneira, serviu para controle de natalidade, né? Como a cidade era uma cidade pesqueira e nós só nos alimentávamos de peixe, a partir do momento que os pescadores passaram a ser atacados em plena Bahia, eles pararam de sair para pescar. E com isso nós começamos a passar fome, porque essa era a nossa única fonte de alimentação. Mas nós começamos a passar tanta fome, que eu agradeço aos UFOs, aos órgãos, o fato de hoje eu saber pescar siri. Porque foi por cima, que a dor, né, ensina a chorar. A fome era tão grande, que para não morrer de fome, eu colocava vísceras de peixe dentro do paneiro. Inclusive estou ensinando para vocês, porque se vocês um dia pesquisarem, é assim que se pesca, viu? A gente coloca vísceras de peixe dentro do paneiro, coloca uma cordinha de plástico, senta a bunda numa pedra bem distante que tenha dentro do mar, fica sentada com o paneiro dentro d'água, esperando que eles comecem a beliscar. Quando você vê que está pesado, você puxa, está cheio de siri. E era assim que eu fazia, porque eu só comia siri com farinha. Cheguei a pesar 47 quilos, tendo que atender todos os dias pacientes acometidos. Aí então entrou o processo. Vamos proteger a doutora. A doutora vai dormir de dia, vai dormir de noite para poder trabalhar de dia. A cidade foi se esvaziando. 2/3 da população foi embora. O ônibus que fazia uma só viagem diária passou a fazer 3/4. A cidade foi ficando vazia, cada vez mais vazia. E um dia o delegado chegou para mim, e disse para mim: vamos fugir, doutora. Vamos fugir nós dois, não posso me deixar aqui sozinha, porque eles podem me levar. E eu falei para ele assim: mas se o delegado foi embora e eu também, quem é que vai defender a cidade? Ele disse: isso é problema do prefeito. Quando chegou meia hora antes dele ir embora, ele atravessou, ele era meu vizinho, né? E disse assim: está pronta, nós vamos fugir inclusive de barco. Eu olhei para ele, eu acho que foi naquele momento que me tornei adulta. Eu falei: não vou. Você vai, mas eu não vou. Ele disse: sim, mas vai ficar aqui para morrer de fome, para ser atacada? Gente, eu não sei se eu optei para ficar, para morrer ou para ser atacado. O que eu não queria e não poderia era abandonar uma população que só tinha um médico e que ficava isolado. Aquele momento foi crucial na minha vida. Foi quando eu deixei de ser aquele ser que normalmente os médicos recém-formados são, porque dizem, né, que os médicos são os profissionais liberais que mais se sentem inquestionáveis perante a sociologia. Na realidade, nós temos que amadurecer nossas cabeças e nos tornarmos humildes, porque nós somos todos iguais. Perante aquele, eu não sei, se vocês perguntarem para mim qual a minha religião, eu não saberei qual responder. E eu resolvi ficar. E me juntei ao prefeito e ao padre, e nós três, somente nós três, ficamos tomando conta da população. Todos os dias, tapava-se todos os buracos da minha casa, no jornal, todo mundo tapava, atavam a minha rede. Gente, é muito legal ser médico do interior. É gratificante. Todo médico deveria conhecer primeiro a medicina através da zona rural, porque é lá que você sente, lá que você aprende. Mas você não aprende medicina, você aprende a viver. Você aprende a trocar experiências sentimentais, afetivas,
com aquela população. No entanto, os médicos só querem trabalhar em zonas urbanas. A distribuição de médicos no país é totalmente errada. O Pará é o estado que tem o menor número de profissionais médicos na zona rural. Eu gostaria de dizer que, mesmo com 38 anos de formada, eu continuo médica da zona rural, viu? E quero morrer na zona rural, atendendo a população de mais pelo SUS. E também ser médico de rede privada é muito fácil. Plano de saúde talvez não seja tanto. Então, o que aconteceu? Eles vigiavam minha casa. O que é isso? Isso é ato de amor. Eles ficavam soltando fogos, distribuindo garrafas de café, soltando pistolas que o prefeito comprava, mesmo eu pedindo para ele que não assustasse, porque eu tinha muita vontade que eles mantivessem contato conosco, porque eu sabia que eles não estavam lá para nos fazer mal, e até hoje penso dessa maneira. De repente eles podiam estar aflitos, desesperados, angustiados, e aí vamos fazer uma reflexão um pouquinho. Vamos imaginar que nós, simples e míseros terráqueos, tão cheios de defeito, que matamos pelo simples prazer de matar, que traímos, que mentimos, que roubamos, que somos corruptos, que fazemos verdadeiras atrocidades, que pegamos cães e jogamos na Baía do Marajó amarrados para morrer, porque acham que as suas cidades não servem para canil. Eu pergunto, isso aí é um desenvolvimento? Podemos ser desenvolvidos? Não é muita pretensão da nossa parte achar que em milhões de sistemas solares, entre milhões de galáxias, somos nós, tão imperfeitos, os únicos seres pensantes deste universo? Gente, eu já fui tão idiota, tão imbecil, porque um dia eu pensei isso. Eu pensei que éramos só nós e tínhamos o direito de fazer tudo isso de besteira. Até porque hoje, quando a gente faz uma revisão da história, que a gente lê sobre os bárbaros, os vikings, os hunos, que eram considerados bárbaros, bárbaros somos nós agora. Porque agora nós temos muito mais cultura e fazemos verdadeiras barbáries. E aceitamos as barbaridades cometidas por aqueles que nos governam. E não fazemos absolutamente nada. Porque naquela época, quando existiam as barbaridades, o povo se revoltava e saía matando Gengis Khan e por aí afora. Hoje em dia a gente não faz nada. A gente deixa até que condenados por roubo continuem legislando neste país, gente.